discutir sobre avaliações. E no encontro anterior nós discutimos quase que filosoficamente o que significava avaliação, então, o que era uma prova, que para mim é fundamental. Prova é um ponto-chave dentro do processo educacional, que inclusive, no último encontro eu defendi isso, inclusive é um instrumento de poder que muitos professores usam de forma indevida, e ela é fundamental, o processo de avaliação é fundamental. Hoje nós vamos continuar o processo, só que agora nós vamos fazer o que eu já tinha começado a discutir na aula, no encontro anterior, nós vamos fazer um trabalho de chão de fábrica, ou seja, eu estou preocupado com o que é feito para valer. Todo o material que eu vou apresentar aqui, eu retirei do meu computador, dos meus arquivos pessoais, de como eu organizei esse material em sala de aula, em colégio, e baseado nos erros que eu cometi, inclusive eu apresento um erro aqui, engraçadíssimo que eu cometi, erros que eu cometi na organização de arquivo, erros que eu cometi na elaboração de questões, tá? E os estudos, eu tenho muita prática em montagem de questões, muita. Então, eu estou preocupado em saber como é que se monta a prova, como é que se organiza arquivos numa escola, não é como se deveria fazer, como seria maravilhoso ser feito, que eu tenho, na verdade, uma condição de um professor que trabalha feito um maluco, tá? Com frequência, inclusive final de semana está trabalhando, que para mim é um grande problema do professor ter que levar material para casa. Tá? Então a gente tem que pensar em como é que você vai realizar, de fato, como é que a coisa acontece para valer, qual a condição que a gente tem. Inclusive, já começo falando uma coisa que eu sempre defendia. Exatamente por essa correria, o magistério é um processo de repetição. Só se ganha dinheiro no magistério repetindo as coisas. Se alguém aqui faz, eu bato palma, eu duvido muito, tá? Porque eu já tive uma discussão, inclusive, com a minha mulher, que também é professora, ela é professora de português, que cada prova dela, uma vez, cada prova que eu faço, eu quero fazer uma prova diferente. Eu falei, então sai do magistério. Tá? Porque, por exemplo, quando eu tinha 3 turmas de 7ª série, vamos dizer, tenho 3 turmas de 7ª série numa escola, eu tentava montar a mesma prova para as 3. De forma, não deixa sair, todo mundo faz isso. Tá? Não deixa sair de sala, porque em seguida vem outra prova, você tenta repetir o que você fez, porque senão você fica louco. Tá? De um ano para outro. Agora, a gente tem que ter determinados cuidados. Por exemplo, eu trabalhava muito em escolas grandes. Durante um período da minha vida, eu trabalhei em grandes escolas do Rio de Janeiro. Grandes escolas significa particulares, significa que o pessoal tem dinheiro. Se o pessoal tem dinheiro, gera-se nessa escola um mercado paralelo de aula particular. Tá? E tinha professores, inclusive eu tenho o nome de uma delas, que ela mesmo falava que queria o meu material, que era especialista em dar aula particular para aluno meu. O que significa que ela possuía todas as minhas provas. Então, de um ano para outro, eu não podia repetir questões. Primeiro que já não se repete, porque o aluno do ano anterior tem a prova e passa por de cá. Tá certo? Então, mas eu mantinha os arquivos que de coisa de 3, 4, 5 anos, eu começava a recuperar as questões, fazia umas alterações e recolocava. E por que eu falo repetição? Aula de geometria espacial. Se você já montou prova de geometria espacial desenhando, um desenho de geometria espacial, eu usava muito o Word, o material do Word para desenhar, o Word tem ferramentas de desenho muito boas e o computador entende como texto, a figura fica pequenininha e é perfeita, só que para desenhar com aquela ferramenta, você perde uma eternidade de tempo montando uma figura. Tá? Você perdeu, sei lá, 3 horas montando a figura. Pode estar certo que eu vou usar essa figura esse ano que vem eu vou fazer uma alteração nessa figura e usar ela de novo. Tá? E depois eu mudo mais um pouquinho e uso de novo. Tá certo? Então o processo de repetição ele é fundamental. Se é fundamental para ganhar dinheiro. Ninguém aqui é santo. Tá? Essa história de que... E eu ficava irritadíssimo. 2 frases que me irritavam em escola. Uma, isso aqui é uma família, não é não. Escola é empresa, eu sou empregado e trabalho por dinheiro. Esse troço de que isso aqui é uma família, meu pai não me coloca para fora de casa. Pelo menos um pai normalmente não faz isso. O patrão me demite. Não tem esse papo de que escola é família.
Tá? É uma comunidade, eu gosto das pessoas, etc., mas meu colega não é meu irmão. São relações distintas. Outra que me irritava ao limite, magistério é sacerdócio. Não é, não. Magistério é profissão. Eu ganho dinheiro. Não, a gente tem que pensar nas criancinhas. Penso nas criancinhas do Brasil inteiro. Que estão na frente dessa lista são os meus 2 filhos. Eu tenho que pensar nas criancinhas, sobretudo os meus filhos. Então não tem esse papo, não, faz em nome de educação. Não faço, não. Faço em nome de um salário. Tá? E diante dessa condição de ser uma profissão, você cria estruturas para ganhar dinheiro. E uma delas são os processos de repetição. Aula, todo mundo tem aqui, o inferno. Você vai dar a primeira aula da tua vida sobre PA e PG. Se você lembrar como é que possivelmente você montou, você deve ter pego um livro, porque o livro é a grande chave do processo educacional, lido, estudado um pouquinho e criou uma estrutura para a tua aula. Praticamente durante anos, se não o resto da vida, aquela vai ser a sua aula básica de PA e PG. Você repete a aula. Você altera uma coisinha, acrescenta, melhora, mas você criou a sua aula. Tá certo? Então, o processo do magistério é um processo repetitivo. Primeiro ano meu de magistério, eu comecei com pré-vestibular. Eu dava 9 vezes a mesma aula em um dia. Tá? Que eram 5 turmas de manhã e 4 turmas à noite no mesmo curso. E era engraçadão, porque as últimas aulas eram mais rápidas. O que acontecia? Eu já sabia quais as dúvidas, tá? Já estavam montadas as piadas. Tá? Então, a primeira aula, não dava tempo de falar tudo que eu tinha organizado. Iniciando, eu organizava a aula, preparava, que são 2 momentos chaves da tua vida, preparar a aula para valer, quando você inicia e quando você está terminando o magistério. Aí inicia, você prepara a aula, começava as primeiras aulas, não dava para falar tudo. Nas últimas sobrava um tempo. Sobrava tempo por quê? Porque antes que vocês perguntem, eu já dava a resposta. Né? Então ganhava um tempo na brincadeira. Mas é um processo repetitivo, mas presta atenção, era pré-vestibular. Eu dava, inclusive com a mesma piada. Se alguém assistisse de manhã e de noite, ia escutar a mesma piada. Tá? Porque você montava uma espécie de script. E eu ganhava dinheiro. Presta atenção que eu ganhava dinheiro. Porque eu gastei tempo com todo carinho montando a aula e dava 9 vezes a aula. Então eu ganhei 9 vezes o trabalho que eu tive em casa. Então se eu perdi meu domingo, sei lá, tarde inteira do meu domingo para poder montar a aula que eu ia dar na segunda, tá? Eu gastei uma tarde e dei aula o dia inteiro. Agora, não, para cada turma, aquela turma tem um pessoal com um pouquinho mais de idade, a outra turma eu vou ter que bolar uma aula diferente, são 9 aulas, eu vou precisar de 9 tardes. Não tem como fazer isso. Tá certo? O magistério é um processo de repetição, claro que você adapta, claro que conforme você vai ganhando experiência, se você sabe que uma sala é diferente da outra, você usa o mesmo padrão de aula, mas na hora você altera. Claro que eu sempre falei também que o magistério o professor é uma espécie de artista da improvisação. Você entra dentro de uma sala, isso eu falava na direção, coordenador de escola, eu falei, olha, quando eu entro para dar aula, eu tenho ideia do que falarei, mas do que vai acontecer eu não sei. Tá? Porque você já deve ter passado por você, para preparar a aula toda montada. Chega em sala, está uma, uma discussão de relacionamento, de um rolo qualquer em sala de aula, você não tem condições de dar teorema de Pitágoras no meio daquela confusão. Suspende o teorema de Pitágoras, vamos discutir o que está rolando na sala de aula. Tá? E acabou. O que é? Aquilo acabou. E quando um maluco não levanta o dedo e faz uma pergunta que você não esperava, e a pergunta é riquíssima. Tá? Você pega todo o material que você preparou, separa e começa a falar sobre aquilo. Então, ela é um processo de improvisação. E essa capacidade de improvisação, quem te dá é o tempo. Tá? Porque você tem todo um cabedal de experiência que te permite improvisar na hora. Mas no início, a maior parte das vezes, se tiver que fazer improvisação, muito professor termina na base. Né? Faz uma pergunta e agora. Inclusive, tem uma coisa. Tem problema de falar que não sabe? Chão de fábrica. Eu estou falando que eu quero professor. Primeira semana, primeiro mês, cuidado, você deve falar, mostrar, porque você está avaliando a turma, mas a turma está te avaliando. Tá? Depois que a turma pegar confiança em você, meu filho, aí você faz o que quiser. Tem gente que não sabe, mente,
E mente e fala que está mentindo. Tá? E não vai dar rolo. Tá? Você falou um monte de... Depois você fala, tudo que eu falei, isso aqui está errado. Tá? Como que você falou? Porque vocês acreditam em tudo que eu falo, o que é que eu posso fazer? Tá certo? E depois você conserta, obviamente. Mas isso depende da turma ter confiança em você. Tá? Saber com quem está falando. Então, o início da brincadeira, do processo de uma turma, todo ano. O início do ano é sempre tenso, razoavelmente, porque você vai entrar no processo de avaliação. Você avalia a turma te avalia, e você vai tentar criar uma relação de confiança. Depois que essa relação de confiança está feita,